essas mulheres do agro, daqui da CNN Brasil, elas dão um show. E aí, eu e Camila Ancona, nossa editora-chefe, a gente insiste muito, porque a gente sempre quer essas mulheres maravilhosas por aqui. Por isso eu vou chamar a Luciana Franco de novo, porque, Luciana, agora a gente vai falar contigo sobre o setor de etanol no meio dessa expectativa de tarifa sobre esse setor, né? Mas o impacto não deve ser tão grande. Por quê? De novo, Luciana Franco, editora do CNN Agronews. Oi, Débora. Pois é. Não dá para a gente cravar efetivamente uma decisão, né? A expectativa é que ela saia amanhã, mas para o etanol, a sensação que a gente tem é que, ainda que os Estados Unidos insistam nessa tarifa de 25%, o setor não vai sentir impacto. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles estão... Na verdade, eu vou voltar aqui um pouquinho falando um pouco sobre a defesa técnica que foi feita a semana passada. Os representantes do segmento sucro-alcooleiro, sucro energético do Brasil, eles defenderam pontos técnicos em relação à produção do etanol aqui no mercado interno. Um deles é que a tarifa é aplicada aos Estados Unidos de 18%, é uma tarifa para todos os países que não fazem parte do acordo Mercosul. Então, ela é uma tarifa que não é uma tarifa restritiva aos Estados Unidos. Uma outra discussão que recai sobre esse segmento, que na verdade, eu lembro, é o único segmento que efetivamente está sob investigação. Todas as outras demandas que estão junto dessa demanda do etanol, elas são demandas como a do PIX, que vocês acabaram de comentar, elas são demandas que estão sendo analisadas para uma possível investigação, caso isso o governo norte-americano venha a decidir. Mas voltando aqui à minha explicação, uma outra questão é o RenovaBio. O RenovaBio é uma política que foi implantada no Brasil em 2017, que promove o biocombustível mais limpo. Então, de forma simples, implica que quanto menor a pegada de carbono do biocombustível, mais economicamente viável ele vai ser para quem o produz. E aí os Estados Unidos reclamam que o RenovaBio foi criado para os produtores brasileiros. Nessa defesa, na semana passada, os representantes do Brasil comprovaram que isso não é verdade. Inclusive, o ano passado, a ANP ela fez uma cartilha em inglês, especificamente voltada aos produtores americanos, porque o RenovaBio, ele promove a venda, a comercialização de créditos de carbono, mas ele não promove uma região, uma origem, ele promove realmente aquele etanol, aquele biocombustível que é produzido de forma mais limpa. Então, esses foram os dois pontos. Aí, o setor não está esperando, não está muito otimista em relação a uma exceção em relação a essa tarifa. Provavelmente, o etanol brasileiro venha a ser tarifado. A preocupação não existe, por quê? Porque nos últimos anos o Brasil está abrindo novos mercados. Durante muito tempo exportou-se etanol basicamente para os Estados Unidos, mas nos últimos 5 anos, vários países estão descarbonizando as suas economias. Então, estão adotando o que a gente estava falando há pouco, uma mistura maior de etanol na gasolina. E aí o Brasil vê um mercado enorme de mais de 100 países para fornecer o etanol brasileiro. O ano passado, por exemplo, a exportação brasileira que foi em torno de 1,5 bilhão de litros, foi 15% menor do que a de 2024, mas ela já não foi principalmente para os Estados Unidos. O principal comprador foi a Coreia do Sul, os Estados Unidos ficaram no segundo no ranking, seguido pela Holanda. Então, existe um mercado enorme aí para o Brasil fornecer o seu etanol. Obviamente, ele não quer ter uma barreira comercial com os Estados Unidos, né? Ele quer ter um mercado aberto, mas de verdade vai prejudicar muito pouco o setor aqui no Brasil.